Olá, meu nome é Gabriel Kreischer e agora nós vamos falar sobre inserções de texto. Mas antes disso, nós vamos só inserir as plantas para delimitar o nosso espaço do texto. Como que eu faço isso? Revisando a última aula, eu venho nos espaços de recursos, né, e puxo o arquivo aqui para dentro. Só que se eu puxar agora para dentro da área de imagem existente, olha só o que acontece. Ele sobrescreve a imagem. Então vocês têm que tomar cuidado para que essa imagem não seja sobrescrita. Eu vou dar um Ctrl Z, voltar lá na pasta e venho em plantas e puxo para uma área de fora. Quando eu faço isso, é só eu encaixar essa planta aqui. E se eu quiser manter ela na proporção, já está encaixada. Se eu quiser tirar da escala, tirar da escala estabelecida, eu posso aumentar ela aqui. Vou chegar a essa caixa de recorte para o canto, né, para que fique mais justo possível a imagem. Vou dar um Ctrl Shift e aumentar esse elemento. E assim o elemento ele cobre a área inteira aqui da tela. Vou chegar ele um pouquinho para baixo para quase que facear com a montanha. Ótimo. Esse preto ele é um preto muito intenso, então nós podemos reduzir pelo menos 10% aqui desse preto. Opa, vamos colocar 90, né? Reduzir 10, talvez 80, ok? Só para ele não ficar tão chamativo. Além disso, na opacidade, tá? O nome disso é opacidade. Além disso, nós vamos criar as caixas de texto. Para criar essas caixas de texto, nós vamos vir em texto. Eu crio uma caixa aqui, com certo espaçamento de baixo, ok? A primeira já está na proporção, então é só eu replicar para as outras com Ctrl, Shift e Alt. Lembra? O Alt ele duplica, ó, Alt, puxei para o lado. Shift mantém na proporção. Desculpe, nem precisa do Ctrl. Alt e Shift. E aí foi. Eu tenho as 3 caixas de texto, ok? E esse texto ele vai ser da cor branca, tá? Desculpe, a caixa vai ser um pouquinho branca e o texto vai ser preto. Nesse sentido, tá? Eu preciso criar uma outra caixinha por trás com a cor branca. E essa da frente eu tenho que dar um espaçamento para que o texto não cole nas laterais. Como que eu faço isso? Tá? Primeiro passo de todos, preencher isso com texto. Tá vendo esse quadradinho aqui embaixo? Se eu clicar nele e clicar na próxima página, na próxima caixa, esse texto ele vai vir correndo. Quando terminar o espaço aqui embaixo, ele começa na outra caixa automaticamente. Eu não preciso ir na outra caixa. Então eu vou fazer isso com a terceira. Então nós linkamos as 3 caixas. Clico na primeira, clico com o botão direito e aí eu vou em preencher com texto espaço reservado. Repare, ele preencheu com texto aleatório, é só para marcação. Agora eu vou selecionar todo o texto, colocar no tamanho 14. Posso deletar os primeiros parágrafos, só a nível de tirar esse maisinho vermelho, que significa que tem mais texto. E isso é um erro. Você não pode ter uma caixa com mais texto do que ela suporta. Gerou um espaço aqui no final, tá? Esse espaço é normal porque nós vamos inserir a logo. Só que antes de inserir a logo, ao final de cada parágrafo, eu gostaria de uma linha de sobra. Então eu vou vir no texto, Ctrl A, e vou vir aqui, ó, na opção de espaçamento ao final, tá? Então eu vou colocar aqui 4, 8. 8 é melhor, vai ficar mais coerente. Vou deletar um parágrafo novamente. Embora não esteja com aquele probleminha, nós temos que dar um espaçamento das laterais. Então ele vai comer mais um pedaço. Então olha só. Seleciono todo o texto. Está vendo que eu tenho espaçamento da lateral direita e da lateral esquerda? Vou colocar 4 de espaçamento da lateral esquerda, 4 da direita.
gostaria que o texto ele fosse justificado. E aí foi. Ok? Agora o último passo nesse elemento é colocar com a fonte Arial. Então vou colocar aqui Arial. Ok? E colocar a minha imagem aqui em cima. Então vamos lá. Vou naquela pastinha. E aí tem a logo do empreendimento. Repare que essa logo do empreendimento ela veio com fundo branco. E eu não quero esse fundo branco, correto? Então como que eu faço para resolver isso? Primeiro, vamos alinhar essa lateral desse elemento com a lateral do texto. Em segundo lugar, depois de alinhado as laterais, eu gostaria que esse texto ele ficasse contornando essa imagem. Então eu venho aqui em texto em contorno, aqui, quebra de texto no contorno objeto. Só que o que acontece? O meu objeto é quadrado, porque a imagem é quadrada. O que eu vejo não é quadrado, mas a imagem é. Então eu vou ter que abrir agora uma janelinha que lembra no começo que nós tínhamos os workspaces. Nós vamos colocar esse elemento aqui no canto, que é janela, texto em contorno. E aí eu puxo essa janelinha aqui para baixo. Esse texto em contorno, eu vou colocar nessa opção aqui de baixo, de opções de contorno, detectar bordas, porque ele só vai detectar o que é visível. Sendo assim, agora eu vou dar um espaçamento dessas bordas de 4. Repare, agora eu consigo ver o meu texto encaminhado. Essa imagem ela está com fundo branco e não é isso que eu gostaria. Então o que eu faço? Eu venho com essa imagem e vou marcar em FX, que é efeitos, transparência, e aí o modo de transparência, que é a mistura básica, será multiplicar. Multiplicar, tudo que é branco se torna transparente. Olha só. E aí ficou transparente. Ok? Vamos ter que eliminar mais um pedaço do texto para colocarmos o nosso 3D, né? A nossa perspectiva aqui. Então, olha só. Mesma coisa na perspectiva. Vou na pasta. E aí eu venho aqui no elemento 3D. Tenho que clicar fora para não dar aquele problema, lembra? Vou aumentar o meu 3D. Pegando cerca de 2 colunas. Esse 3D, além de ser aumentado, ele vai ter aquele efeito do FX. Então, olha só. Eu venho em FX, aí, transparência, e eu vou colocar multiplicar. E por último, eu vou utilizar aquela função do texto em contorno. Então, vem texto em contorno, detectar bordas, ele vai detectar esse caminho, e eu vou dar um zoom. Um zoom não, um afastamento. Ó. Repare, agora tudo se encaixa. Repare que está cheio de hífen no meu texto. Tem uma opção chamada hifenizar. Tá? Fica em parágrafo e aí tem a opção hifenizar. Eu tiro essa opção, aí somem os hífens. É óbvio que eu ganhei mais texto do que antes e eu vou eliminar um pedaço. Esse texto, como é um texto aleatório, faz sentido eu eliminar. Se você tem um texto corrido, tente mensurar para que ele caiba no espaço. Repare, então, nós temos a nossa prancha colocada com os desenhos. Shift W para você ver como está ficando. Bom, terminamos a nossa aula de inserção de textos e vamos à próxima aula. Até mais!